Então, eu quero formalmente dizer boa tarde a todos e a todas, né? Desejar que todos e todas sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa reunião virtuosa, hoje, né, dia 23/8/2022. Esta reunião virtuosa, ela é uma das atividades do projeto EJA em Movimento, um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais especificamente do Centro de Educação, cadastrado como projeto de extensão. Hoje nós contamos com a presença do professor Johnson Ney Dias da Silva, que vai dialogar conosco sobre o tema Educação Matemática com Jovens e Adultos, lendo e escrevendo o mundo. O professor Johnson possui licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia, é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp, Rio Claro. Atualmente, o professor Johnson é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, lotado no Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia. Tem experiência na área da educação de jovens e adultos e educação matemática. Então, eu agradeço mais uma vez a presença do professor Johnson e passo imediatamente a palavra para ele. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todas, todos e todes. Queria pedir desculpa, mas é porque questões tecnológicas a gente muitas vezes não consegue, como é que eu posso dizer, ter o total domínio sobre isso. Né? Então, eu vou aqui só encaminhar por e-mail. Espera aí, encaminhar, incluir. Deixa eu só... Fernanda, poderia mandar para o seu e-mail você abrir para mim o slide? Sim, claro. Qual é o seu e-mail? fernanda.aquino@ufrn.br. Aquino. Vou colocar aqui no chat. Fernanda. Então, por enquanto eu estou mandando um e-mail para a Fernanda, né? Eu queria... Na verdade, quando eu fui convidado, eu fiquei pensando assim, gente, o que é que eu posso falar sobre a questão da educação matemática com os jovens e adultos, e aí eu vou dar essa ideia do com jovens e adultos, para que a gente possa discutir essa questão da leitura de mundo a partir da matemática. Então, vamos lá. Primeiro, eu acredito que... Fernanda.aquino, isso. Pronto. Acho que foi para você, Fernanda. Então, inicialmente, eu quero começar a falar sobre o meu lugar de fala, né? Eu já trabalho com a EJA, já tem 20 anos. Eu sou ex-aluno da EJA, né? Eu terminei a minha educação na educação de jovens e adultos. E, a partir daí, quando eu entro na universidade, no curso de licenciatura em matemática, eu começo a pensar nessa modalidade de ensino, por ter feito parte dessa modalidade de ensino. Só que no período que eu cursei a licenciatura, havia uma resistência muito grande dos professores da licenciatura em trabalharem com a educação de jovens e adultos. Sim, Fernanda? Eu ainda não recebi o e-mail. Deixa eu ver. Então, eu sempre tive essa afinidade de querer trabalhar com a educação de jovens e adultos. Me lembro que eu quis fazer estágio, e nesse momento os professores eles tinham uma resistência em trabalhar com o estágio, né, na questão da educação de jovens e adultos, e a partir daí eu comecei, eu acho que... Não foi? Sim. E aí eu comecei a tentar pensar, eu acho que já foi, Fernanda. Pronto, eu recebi agora. Eu comecei a pensar sobre essa modalidade. A partir daí, eu termino a minha graduação e faço o concurso do Estado. E vou trabalhar na escola que eu estudei, da EJA. E aí, quando eu entro nessa escola da EJA, eu começo a querer trabalhar projetos, desenvolver atividades, e dentro dessas atividades, eu começo a sentir ainda uma resistência
do pessoal da universidade em querer trabalhar dentro da escola da EJA. E a partir daí eu começo a fazer um movimento para começar a ir para a universidade na tentativa, se você puder, pode passar até o primeiro slide, na tentativa de trabalhar com a educação de jovens e adultos. Então, aí pelo slide vocês podem ver que eu comecei a trabalhar, eu fiz o meu ensino médio numa escola da EJA, que é o Colégio Agostinho Froz da Mota, na cidade de Feira de Santana, e que, por questões governamentais, ela foi fechada o ano passado, né? Depois eu entro na UFES para fazer a minha graduação, depois eu volto para o Colégio Agostinho para trabalhar como professor efetivo. E a partir daí eu começo a ter outros projetos relacionados com a educação de jovens e adultos, que é o ProJovem, onde eu fui coordenador e formador, e depois o TOPA, que é Todos pela Educação, que era um projeto do governo estadual aqui da Bahia de alfabetização. Nesse movimento desses projetos, desses trabalhos, eu começo a sentir a necessidade de trabalhar com os professores. E aí eu faço o concurso aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, passo no concurso, dentro daqui da UESB eu desenvolvo e, junto com outra professora, a gente cria o GAIPEN, que é um grupo de pesquisa em educação matemática, sendo que a EJA é a nossa principal linha de pesquisa. Depois eu vou para o doutorado na Unesp, trabalhar com EJA e tecnologia, e, por fim, eu vou para fazer um sanduíche em Barcelona, e volto para a graduação, volto aqui para a UESB, e na UESB eu começo a trabalhar com o PENJA, que é um programa de extensão, né? Mas eu chamo Programa de Educação Matemática de Jovens e Adultos, voltados para a educação de jovens e adultos. Então, a dificuldade que eu tinha lá na época da minha recém-formatura, né, como professor da EJA, e não ter nenhum suporte, eu começo a trazer essa vontade agora para esse programa, que é o PENJA, onde a gente começa a desenvolver várias atividades relacionadas à questão do ensino de matemática com jovens e adultos. Né? Por que com jovens e adultos? Porque, segundo a Fonseca, a Conceição, a Maria Conceição, ela diz que a educação matemática de jovens e adultos é voltada para aqueles alunos que não têm ainda a escolarização completa ou que jamais foi iniciado. E, a partir daí, como eu compreendo, como Paulo Freire, que é uma educação, ela é não de alguém de A para B, nem de A sobre B, mas de A com B, mediado pelo mundo, eu faço uma proposta de uma educação matemática com jovens e adultos. E aí, se você puder passar o próximo slide, eu desenvolvo no PENJA várias atividades e vários projetos que são direcionados para a educação de jovens e adultos. Então, a gente tem o Café com o Paulo Freire, onde a gente discute com os professores da EJA de matemática e de ciências exatas as questões de Paulo Freire, a gente lê os livros, discute, a gente desenvolve também aqui um curso de produção de vídeos, né? A gente tem um grupo que é o Jeito 100, que é um grupo de estudo de temáticas sociais voltadas para o ensino de matemática. A gente também tem um curso anual de educação matemática de jovens e adultos, onde a gente traz vários pesquisadores e educadores para falar de suas práticas nesse curso. A gente tem um podcast que discute várias questões. Os diálogos matemáticos, que são oficinas construídas e que vão ser desenvolvidas pelos alunos da graduação nas escolas da EJA. O Transação, que é um projeto que discute a questão da sexualidade, de gênero, dentro do contexto da EJA, e os ciclos de diálogo do Paulo Freire, que geralmente é no período de setembro, onde a gente traz pesquisadores que trabalham com educação matemática e o Paulo Freire. Aí você pode passar? Só que aí a gente começou a pensar nessas questões e aí a gente começou a tentar ver como poderia ser uma educação matemática com jovens e adultos baseada no contexto do Paulo Freire, né? Na perspectiva do Paulo Freire, e trabalhando a questão da... Gerson, desculpa.
Desculpa, gente, tem algumas pessoas com o microfone aberto e está dando interferência. Elma, por exemplo, acho que está na cozinha. Está dando interferência aqui no áudio. Desculpa, Jéssica. Não, tranquilo. E aí a gente começa a pensar em uma educação matemática com jovens e adultos para ler e escrever o mundo, né? Trazendo o que, por exemplo, a Laje fala, que a matemática ela está em práticas sociais. Então, os indivíduos, eles encontram a matemática em suas práticas do cotidiano com as suas variáveis. E o jovem adulto e idoso, ele escolhe quais variáveis eles podem utilizar para resolver aquela determinada situação matemática ali apresentada. E a partir daí, a gente começa com o período da pandemia. Aqui no estado da Bahia, a gente teve um problema muito, muito intenso, que eu acho que foi em todo o país, que foi que muitos alunos eles não puderam dar continuidade à sua escolarização devido aos recursos tecnológicos, devido às questões sociais que envolveram o país durante a pandemia. E um dos problemas que as prefeituras aqui estavam encontrando é sobre a questão da leitura e da escrita, não só na aula de matemática, mas em todo o contexto. E a partir daí, com essa ideia de leitura e escrita do mundo, eu comecei a pensar em trabalhar com textos na aula de matemática, né? Trazendo situações práticas do cotidiano, fazendo com que o aluno ele possa entender e compreender como essas situações e como essa prática está relacionado com a sua vivência. E a partir daí, se você puder passar o slide, a gente traz, né, que aí eu boto como oficina, a gente tem a ideia de trabalhar oficinas que visam trabalhar com diferentes literaturas na produção de saberes. Nessa perspectiva, é possível, por meio de textos como cordel, jornalísticos, crônicas, entre outros, discutir conceitos, saberes matemáticos que estão presentes nas práticas sociais, criando um ambiente de aprendizagem que pode desenvolver o desenvolvimento de tarefas ou de problemáticas que vão estimular a leitura e escrita do mundo dos alunos. Você pode passar, por favor? E aí, eu venho com a ideia de trabalhar a questão do cordel nas aulas de matemática, né? E aí muita gente diz assim, gente, mas como a gente pode trabalhar o cordel na aula de matemática, né? O cordel é uma literatura que ela vem para o Brasil com os portugueses e ela é popularizada no Nordeste, principalmente nas classes mais baixas, né? O cordel ele tem uma ideia de se trabalhar, ou de ser, na verdade, um texto que é poematizado e que pode falar sobre uma sátira do cotidiano, uma sátira política, pode falar sobre as questões sociais, pode, por exemplo, contar uma história, né? E a partir daí, pegando essa ideia, a gente começou a pensar sobre trabalhar com textos de cordéis nessa vertente. A gente pode trabalhar, por exemplo, com o cordel trazendo um conceito matemático, ou a gente pode trazer o cordel para contar uma história matemática, ou utilizar o cordel para trazer uma prática do cotidiano, aonde o aluno ele vai vivenciar situações e ele vai ver situações contadas pelo cordel, que pode ser, por exemplo, uma sátira política ou uma contação de história. Aí eu vou pedir para passar o slide. E aí eu vou apresentar para vocês um cordel que eu vou ler, que é intitulado A Briga na Feira Livre. É um cordel que ele surge a partir das minhas experiências, das experiências de outros professores, porque aqui na Bahia, né, a gente tem, quando a gente vai na Feira Livre, a gente compra 1 litro do feijão, não 1 quilo do feijão. E aí, conversando com o Marcos Antônio Silva, que ele é um cordelista, a gente estava conversando sobre isso e ele fez assim, professor, eu vou desenvolver um cordel contando essa história. Eu posso? Eu falei, pode. E ele criou o cordel Briga na Feira Livre, que eu vou ler para vocês. Eu estava visitando o meu querido sertão numa feira sertaneja. E vi numa feira sertaneja, e vi grande confusão. Mulher e homens brigavam bem naquela ocasião.
Josefa mais seu João começou uma porfia, bem ali numa barraca, era o começo do dia. Passava no campo, escutava a baixaria. Eu acho que o microfone da Elma está aberto. Então, vamos lá. E quem passava... Olha, Josefa mais seu João começou uma porfia, bem ali numa barraca, era o começo do dia. E quem passava ali perto escutava a baixaria. Dona Josefa dizia, eu quero comprar feijão. Em seguida, quem falava era o vendedor João. Pois como a senhora quer, eu aqui não vendo não. A senhora já chegou aqui, foi pondo estilo, está ficando velha, vai procurar um asilo. Eu só vendo feijão no litro. Ela disse, eu quero aquilo. Pois eu não quero ouvi-lo, Dona Josefa falou. O litro está bem mais caro, pagar mais caro, eu não vou. No mesmo instante, o João a lhe explicar começou. O vendedor explicou para a Zefa com estilo. Dona Zefa, veja bem, não tem isso e nem aquilo. No litro vai mais feijão, vai bem mais do que no quilo. Lhe digo, não quero ouvi-lo, tem erro, vejo sinais, pois Josefa continua a falar ainda mais. A diferença do quilo para o litro são R$2. Seu João disse, é demais, assim não tem condição. Zefa, no quilo vai mais. E preste bem atenção, a senhora leva o litro que vai levar mais feijão. A Josefa disse, não, o senhor é bem ligeiro, eu não vou acreditar no teu plano traiçoeiro. Você quer vender de litro para ganhar mais dinheiro. Vou sair daqui ligeiro, Dona Zefa falou. Fique aí com teu feijão, pois embora, agora eu vou. Seu João não falou nada, no momento se calou. Dona Zefa se mandou, o seu caminho seguiu, sem feijão, sem paciência, da compra então desistiu. João falou, explicou, mas Zefa não lhe ouviu. O povo dali saiu, acabou a confusão. Ficou somente a barraca, cereais e seu João, e ninguém soube se Josefa conseguiu comprar o feijão. Então, é uma contação de história, uma sátira, vamos dizer assim, que traz a compra do feijão, aonde uma senhora, ela quer comprar o feijão no quilo, mas o vendedor só vende no litro. E a partir daí, a proposta é você trazer isso para a sala da educação de jovens e adultos e durante a leitura, por ser uma situação da prática do cotidiano desses indivíduos, eles discutirem o que é mais vantajoso, eu comprar o feijão ou o litro. Mas em que perspectiva? Quem está correto nessa venda é o João ou é a Dona Zefa? Então, essa discussão permite, eu vou pedir para passar o próximo slide, que o professor da EJA, pode ir clicando, ele vai trazer algumas questões. Por exemplo, aonde se passa a história? Numa feira livre. Beleza. Mas a feira livre, ela, em algumas cidades aqui, por exemplo, da Bahia, e acho que na maioria do Nordeste, muitas cidades, elas são origens de feira livre. Por exemplo, Feira de Santana é uma cidade que surge de uma feira que foi criada de frente da igreja de Senhora Santana. Por isso fica a Feira de Santana, né? Então, dá para você discutir essas questões de feira livre, né? Qual o motivo da briga na feira? Uma compra, né? Essas unidades são da mesma grandeza, o litro e o quilo, eles representam a mesma coisa. 1 quilo equivale a 1 litro. O litro utilizado na feira é padronizado, existe uma padronização, existe uma legislação na feira livre. Então, essas são as questões que o professor ele pode discutir a partir dessa temática. Eu vou pedir para passar. E a partir daí, você tem um cordel que você pode trabalhar língua portuguesa, geografia, biologia, história, matemática, pode passar. Na língua portuguesa, você pode trabalhar a estrutura do cordel, preconceito linguístico, coesão e coerência, fala e escrita, variação linguística, linguagem formal e informal, caracterização dos personagens, né? O professor ele pode explorar em geografia, aspectos econômicos, relação campo-cidade, agricultura familiar, relação de produção e consumo, urbanização, com o processo de urbanização, como é que ficam as feiras livres, a regionalidade, né? Pode passar. Na história, a origem de algumas cidades, né, a importância cultural da feira livre, as classes sociais existentes, a legislação, o contexto histórico das feiras livres, pode passar. Na matemática, grandezas e medidas, função, educação financeira, equivalência, regra de 3, operações matemáticas. Então, com um cordel, você pode começar a trabalhar todas essas questões matemáticas, ou de outras disciplinas, fazendo uma interdisciplinaridade.
fazendo com que o professor ele possa trabalhar com o aluno, trazendo o conhecimento do aluno. Olha, o que é mais vantajoso? É vender isso? É vender aquilo? E como é que a gente vende? O que é que a gente pode fazer? Como a gente pode fazer? E fazer toda essa discussão dentro do contexto da literatura de cordel. E você pode trazer outros cordéis, né? Então, você possibilita o aluno a ele discutir essa vivência de mundo dele dentro desse contexto. E aí o aluno ele vai questionar o que é mais vantajoso, por exemplo, em uma determinada perspectiva é comprar a litro, em outra aquilo. Mas quando isso acontece, né? Pode passar. E a partir daí a gente fez uma oficina virtual com outro cordel, que é o ABC do pé da cerca, aprendendo a matemática, aonde nessa oficina a gente fez o seguinte: a gente pediu que os alunos, a gente apresentou esse cordel. Nesse cordel é a história de dois homens que se encontram. Um está construindo uma cerca no campo e o outro da cidade. Eles começam a discutir sobre a construção da cerca. E o homem utiliza as grandezas e medidas que são usadas no campo. E o cara da cidade começa a questionar, né? Sobre a braçada, como é que ele cobra, se ele perde dinheiro, porque às vezes a braçada dele é diferente da braçada do cara que contrata. E aí é um cordel aonde cada estrofe é começada por uma letra do alfabeto. E aí a gente trabalhou com esse cordel dentro desse contexto e foi muito legal porque a maioria dos alunos que estavam nesse período do ensino remoto eram da zona rural e puderam discutir esses saberes matemáticos, esses conceitos matemáticos, não só o conceito escolar, mas o conceito cotidiano, o conceito das práticas sociais. E aí, pensando nisso, a gente começou a pensar nessa literatura de cordel, trabalhando essas possibilidades. E como a gente pode trabalhar o cordel nessas perspectivas de trabalhar essa leitura escrita de mundo. Pode passar. E aí, a gente teve aí a produção do cordel de duas alunas do terceiro ano da turma da EJA, né, onde elas produziram cordel a partir dessa oficina de cordel. E aí elas botaram assim, a primeira: você já se perguntou o que é uma medida? Medir é quantificar. São necessidades antigas. No início de cada povo, cada civilização, essa medida variava conforme a região. O cúbico, por exemplo, era do cotovelo ao dedo da mão. Com o tempo foi passando, surgiu uma padronização. O SI determinou para cada grandeza uma denominação. Quer que, se for preciso, é só fazer uma conversão. Aí a outra já fez. Presta muita atenção no assunto das medidas, pois ele será muito usado durante toda a sua vida. Em quase todos os momentos, ele é ponto de partida. Se for para medir a rua, você usa o quilômetro. Se for para medir o tamanho, se contente com o metro. Já se a coisa for pequena, só quem mede é o centímetro. Já ia me esquecendo da grandeza de tempo. Sua unidade é o segundo. Em todo e qualquer momento, facilitando nossa vida, acabando com o tormento. Então, você vê que, a partir dessas oficinas, né, os alunos eles começaram a produzir cordéis também. Pode passar. E aí a gente tem 3 cordéis até agora confeccionados que a gente trabalha. O ABC do pé da cerca, que fala sobre essa medição da cerca. A briga na feira livre, que fala sobre a compra do feijão no quilo e no litro. E Encarando a Caristia, que traz uma discussão sobre o aumento dos preços relacionados com a gasolina. E faz uma crítica, uma sátira meio ao governo sobre isso. E começa a questionar como o governo pode segurar ou não o preço da gasolina. Então, esses cordéis, eles têm a capa, eles têm um cordel físico que o aluno, ele pode, que o professor, na verdade, imprime e discute, trabalha com eles, fazendo até uma leitura dialogada, onde cada aluno pode ler uma estrofe,
discutir essas estrofes, ou então pode-se ler todo o cordel e depois fazer uma discussão. A dinâmica, o professor vai escolher. E são histórias que se trabalha não apenas matemática, mas você pode trabalhar língua portuguesa, você pode trabalhar história, geografia, biologia, você pode trabalhar várias outras disciplinas de forma interdisciplinar. E trazendo ainda o que é mais importante, o conhecimento do aluno. Onde o aluno ele vai discutir, ele vai trazer a experiência dele, ele vai trazer a matemática que ele produz e ele vai se questionar sobre a matemática que ele utiliza. Pode passar? Outro trabalho que a gente está tendo é o trabalho de contos, né? Contos são narrativas, são histórias curtas que têm um começo, meio e fim, e que dá também para você trazer situações do cotidiano, trabalhando um outro gênero literário, mas trazendo também diversos conhecimentos, né? Pode passar? E aí a gente produziu um conto que é O Telhado da Casa de Farinha do Seu Antônio, né? O nome, na verdade, do conto, eu acho que é O Telhado da Casa de Farinha de Seu Antônio. É uma história que conta a construção de um telhado, né? A história, rapidamente fazendo um resumo, ela conta que seu Antônio é produtor de farinha e ele tem uma casa de farinha. E nessa casa de farinha, nesse período, teve uma chuva e desabou parte do telhado. E aí o seu Antônio, para economizar dinheiro, ele não chama um pedreiro, ele decide fazer o telhado da casa dele. Só que ele faz o telhado de forma retangular. E ele faz o telhado. E depois ele recebe a visita de um amigo que é pedreiro, e quando o pedreiro olha para o teto, ele diz assim, poxa, mas o seu telhado é retangular, ele não vai ter força, ele tinha que ser triangular, tinha que ter uma tesoura. E aí eles começam a discutir sobre o triângulo no telhado. Então, é um conto que traz não necessariamente uma situação do cotidiano, mas traz um contexto do aluno, né? E essa atividade, ela foi desenvolvida também, e nesse desenvolvimento dessa atividade, os alunos, eles começaram a discutir sobre, não só o triângulo, mas discutiram sobre farinha, sobre produção de farinha, sobre várias outras questões e sobre outras matemáticas existentes dentro da produção, por exemplo, da casa de farinha. Pode passar? E aí a gente também fez essa oficina, e o engraçado é que essa oficina, esse texto, ele foi construído por um aluno da graduação, o pai dele tem uma casa de farinha. E a cidade que a gente fez a oficina e discutiu o texto, muitos alunos faziam parte da produção de farinha. Então, foi muito legal, porque eles discutiram, e eles disseram assim, mas professor, eu nunca tinha visto que o telhado da casa de farinha é triangular, mas não só o telhado da farinha. A biblioteca aqui da escola, o telhado também é triangular. Olha que interessante. E aí eles começaram a discutir a rigidez dos triângulos. E aí você tem um texto que faz com que o aluno comece a questionar por que o telhado da casa ele tem que ser triangular e não em forma de quadrado, porque o quadrado, se qualquer coisa ele pode fazer uma dobra, ele não tem uma resistência. E o triângulo não. O triângulo ele é resistente. E aí foram vindo várias histórias, o porquê, por exemplo, mas, por exemplo, eu ouvi dizer que na igreja o teto, tinha até foi uma senhora que disse isso, o teto, ele é triangular, mas ele é em formato de isósceles, porque a parte de baixo, a base, são todos nós, e a parte de cima é Deus, que só é um. E aí eles começaram a trazer várias histórias. E foi muito legal, porque a gente socializou e discutiu a matemática. E o importante, eles discutiram a matemática de uma forma tão tranquila e que não tinha isso aqui é isso aqui. Não, os conceitos matemáticos iam aparecendo. E eram saberes de dentro da escola e de fora da escola, que conversavam e que não estavam ali um para validar o outro, um para desconsiderar o outro, mas simplesmente para construir o conhecimento e mostrar para esse aluno a diversidade de conhecimentos existentes. Pode passar?
E aí a gente pode, por exemplo, trabalhar a estrutura de conto em língua portuguesa, interpretação textual, pontuação, oração, frase, período, né? Pode passar. Matemática, retângulo, função lucro, área, proporcionalidade, triângulo, ângulo. Pode passar? Em geografia, culinária regional, clima, região, meteorologia, quase que não saía. Cultivo da conservação do solo, fenômenos naturais, pode ir. Na história, história do cultivo da produção da mandioca, origem das casas de farinhas, contextos sociais, aspectos culturais, tradição familiar. Então, dá para você trabalhar em um conto, é como se o conto ele fosse o tema gerador. Então, o tema gerador é o quê? Farinha, casa de farinha. A gente tem o conto e você começa a discutir todos os saberes existentes dentro dessa temática. Pode passar? E aí a gente também começou a pensar em trabalhar também as histórias de HQ, né? Na educação de jovens e adultos, as histórias em quadrinhos. Porque também é uma forma de você trazer situações que a lei apresenta de prática do cotidiano para dentro do contexto da escola, através de um texto, aonde a matemática ela vai estar ali dentro, ela não vai estar tão evidente. Os problemas matemáticos vão estar ali dentro, mas cabe ao aluno selecionar quais são as variáveis que ele vai utilizar, e quando ele seleciona essas variáveis, os conhecimentos eles vão aparecendo. E aí você vai tendo essa discussão de conhecimento. Pode passar? E aí a gente construiu uma história em quadrinho que conta a história de Mirella, que ela recebe aquela ligação que a gente recebe das operadoras de celular. E aí ela eu trouxe só uma parte da história, ela está em casa, né, lá fazendo a unha dela, e de repente ela recebe uma ligação de uma operadora oferecendo um serviço. E aí ela desliga. Minutos depois, outra operadora liga, oferecendo outros serviços, e ela diz que vai pensar. E aí ela liga para uma amiga e começa a discutir sobre os dois planos que foram oferecidos. E aí ela começa a discutir para ver qual dos dois planos é mais vantajoso, se o plano de telefone que ela tem, celular, é melhor do que os das duas operadoras que ligam para ela. Pode passar? E a partir daí, a gente tem dentro do HQ também essas discussões. Em língua portuguesa, onomatopeia, né, fala e escrita, coesão e coerência, aspectos da oralidade, caracterização dos personagens, recursos de expressão visual, estrutura do HQ, linguagem verbal e não verbal, né, porque muitas vezes a nossa linguagem falada é diferente da escrita, né, e aí a gente discute isso com o aluno. Pode passar? A questão da matemática, a gente trabalha fração, função, 4 operações, educação financeira, tabela, números decimais, sistema monetário, equação, né? Pode ir adiante. Na história, a gente pode trabalhar com a questão do capitalismo, né? Não sei se tem outro slide. E aí a gente pode trabalhar também a história das telecomunicações, a história do telemarketing. Então, você tem uma amplitude de discussões a partir da discussão de um texto. E a partir daí você começa a levar o aluno a ele ver uma matemática com os jovens e adultos, porque ele está participando da construção do conhecimento e ele está lendo o mundo através da matemática para ele poder depois, quem sabe, reescrever esse mundo a partir da matemática. Então, a nossa proposta, e aí a gente fez, pode passar, a gente já fez essa oficina presencial em uma turma da EJA, e foi muito legal, porque os alunos, eles diziam que muitos liam história em quadrinho, né? Por exemplo, eu mesmo fazia coleção de história de quadrinho da Turma da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, e eles diziam, muitos deles, que tinham esse hábito de ler histórias em quadrinhos. E que foi muito legal, porque até na hora mesmo que a gente estava fazendo a leitura, né, os professores, eles escolheram os personagens. Então, tinha a personagem que era mulher, tinha o cara do telemarketing 1, o telemarketing 2 e a amiga da Mirella. E aí foi muito legal a dinâmica, porque o aluno ele participa da leitura. É uma leitura dialogada, ele discute, ele está ali presente, ele vai trazendo as experiências dele. Né? Eu me lembro que tinha um aluno que ele fez assim, professora, a senhora pode fazer tudo, mas eu não vou trocar minha operadora de celular. Por quê? Porque a minha operadora de celular, eu moro no distrito, e lá ela funciona, as outras não. Então, não adianta
ter promoções, eu sempre vou ter que ter essa operadora. E aí a gente começa a discutir que muitas vezes a matemática ela pode dar uma situação que é mais vantajosa na questão da educação financeira, mas a gente tem que compreender que muitas vezes ela pode ser vantajosa, mas ela não é acessível. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente pode discutir e dizer assim, olha, eu quero comprar uma geladeira. A geladeira na promoção, à vista, é R$800. Mas hoje em dia, quem é que tem R$800 para comprar uma geladeira? A maioria da população não tem. Então, não adianta eu discutir com o aluno que o preço à vista é mais vantajoso. Porque para ele, economicamente, nesse momento atual do país, ele não vai ter R$800 para comprar uma geladeira. Mas ele precisa comprar uma geladeira. Então, ele vai o quê? Ele vai buscar outras alternativas, que ele pode comprar no cartão de crédito, no crediário. E aí a gente tem que discutir de acordo com a vivência desse aluno. Não adianta eu chegar para ele e dizer, olha, Maria tem que comprar a geladeira à vista, porque para ela é mais econômico. É mais econômico, mas ela não tem R$800 para comprar. Então, a mesma coisa acontece com a questão da operadora de celular. Às vezes, uma operadora é mais vantajosa que outra, mas em determinados municípios, né, em determinadas cidades, tem operadoras que não funcionam. Então, não adianta eu ter aquela operadora, apesar dela ser mais vantajosa. Então, são discussões que fazem o aluno perceber a matemática nas suas nuances. Você não vai discutir triângulo ali, né? Você não vai dizer, olha, a gente vai trabalhar o conteúdo do triângulo, tá aqui, olha, triângulo. Não. Você vai discutir os conceitos ali dentro. E o aluno, ele vai vendo a matemática ali, e ele vai trazer a matemática dele, ele vai confrontar com a matemática da escola. Ele não é nem para validar, mas ele vai confrontar e mostrar assim, olha, professor, essa matemática é legal, mas essa outra aqui me dá um subsídio há muito tempo. Então, eu vou ficar com a matemática que eu desenvolvo. E ele começa até mesmo a questionar a matemática escolar. E faz com que ele participe, com que ele vire um agente de produção de conhecimento junto com o educador. Pode passar? E aí, a outra proposta que a gente tem já traz um pouco da tecnologia, que é trabalhar com a questão de blogs, né? Eu tenho uma aluna que não é mais aluna agora, ela já é professora, ela já trabalha na EJA e ela trabalha essa proposta. Ela criou um blog que chama-se Crônica da Giovana. Nesse blog, a Giovana é uma personagem fictícia. Essa personagem fictícia conta a vida dela no blog. E ela vai trazendo situações do cotidiano. Dentro dessas situações do cotidiano, ela vai trazendo situações que são discutidas dentro da sala de aula. Então, essa professora, ela criou esse blog e ela pede que os alunos sigam esse blog e a Giovana vai botando postagens. Por exemplo, essa postagem fala sobre doação de sangue. E aí ela começa a discutir doação de sangue e aí ela traz uma atividade que é o seguinte: no banco de sangue da cidade de Vitória da Conquista está com problema, né? A gente não está tendo muitas pessoas doando sangue. E aí o que acontece, principalmente depois da pandemia? Então, a televisão, as redes de telecomunicação começam a fazer campanhas para doação de sangue. E aí ela traz a questão, por exemplo, quantos doadores homens e mulheres deveriam ter fixos no banco de sangue para de tal forma que o banco de sangue nunca ficasse com o nível baixo. Sendo que a mulher ela é orientada ela só pode doar sangue de 3 em 3 meses e o homem de 2 em 2 meses. Então, a gente tinha que criar um modelo onde tivesse uma quantidade de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino que pudessem doar sangue, que fossem fixos, e que dessa forma o banco de sangue não tivesse problemas. E aí ela vai trazendo inicialmente uma contextualização sobre doação de sangue, ela posta vídeos para depois a professora trazer essa problemática. A outra crônica que ela traz era sobre o bolinho de chuva. Ela traz uma reportagem da Ana Maria Braga e a Ana Maria Braga vai falando sobre o bolo de chuva, né? Sobre a questão do bolo de chuva e vai dando medições que não são do cotidiano. E aí a Giovana não consegue fazer o bolo de chuva. E aí ela pede
para o pessoal reescrever a receita de tal forma que a Giovana pudesse compreender. Então, aí você já trabalha um blog, uma rede social. E você pode, e aí eu até desafiei essa professora, porque eu adoro desafiar, dizendo assim, olha, você podia fazer um Instagram da Giovana. E no Instagram, a Giovana contar coisas. E os seguidores tentarem ver a vida da Giovana e trabalhar com as questões que a Giovana apresenta. E ela está começando a pensar nisso. Pode passar? A outra atividade que eu trago é uma atividade de um texto jornalístico. Esse texto ele é baseado nos documentos da EJA de 2002 e a professora ela recontextualiza esse texto fazendo o quê? Ela traz uma reportagem sobre uma manifestação política em prol da saúde do Brasil. E aí ela tem lacunas no texto que são os números. Ela tirou esses números e ela pede que os alunos coloquem os números na reportagem, fazendo com que a reportagem ela tenha uma veroticidade. Acho que a palavra não saiu certa. Então, ela pede para os alunos preencherem, mas não pode ser qualquer valor. Então, tem lá, ó, numa tanta de fevereiro, numa tanta feira, cerca de tantas pessoas participaram de uma manifestação nacional em prol da saúde no Brasil, requerendo dos governantes melhores condições de tratamento e acesso à saúde na frente do Congresso Nacional em Brasília. Os manifestantes, a maioria de São Paulo, caminharam por tantos dias, aproximadamente tantos quilômetros por dia, completando a caminhada de tantos quilômetros. E aí ela vai dando a continuação. A proposta é que o aluno preencha os valores e depois discuta qual desses valores determina contagem, medição, ordenação e codificação. E aí, o que é que ela pede para os alunos utilizarem? O telefone celular. Então, a ideia é que o aluno ele pegue o telefone celular e ele comece, por exemplo, a desenvolver e olhar ali, por exemplo, numa tanta calendário. Poxa, fevereiro só pode ter 28 dias. Que dia eu posso colocar? Eu vou colocar dia 4, mas dia 4 é domingo, não existe domingo-feira. Então, não dá para completar. Olha, eu vou botar dia 7, que dia 7 é quinta-feira, então já completa. Uma manifestação de tantas pessoas, uma manifestação para chamar, tem que ter quantas pessoas? Eu vou aqui ver como é que a polícia faz aqueles índices, e aí começa a discutir, né? E aí, para você ver a distância, você usa o Google Maps. Então, essa atividade, ela promove com que o professor e o educando trabalhem com as tecnologias digitais. Pode passar. Essa atividade, ela foi desenvolvida no CIEJA Campo Limpo, em São Paulo, pela professora Luísa e o professor Jorge. E eles fizeram, em forma das mesas circulares, eles botaram a tarefa e os alunos tinham que preencher. E no final tinham que socializar. E foi muito legal, porque os alunos tinham que defender a quantidade de valores que eles tinham colocado. Tinha um grupo que disse assim, olha, a distância de São Paulo para Brasília são tantos quilômetros. Os manifestantes vão andar em 8 dias. Aí ela, mas onde você viu isso? Aí eu vi no Google Maps. Ela, sim, mas o Google Maps dá 8 dias andando direto. Você vai conseguir andar 8 dias direto sem dormir, sem parar para comer, sem parar para descansar? Aí ele, professora, eu não tinha pensado nisso. Outra coisa, será que a gente anda com a mesma velocidade? Uma pessoa um idoso que está na manifestação, ele vai andar com a mesma velocidade de uma pessoa mais jovem? Será que não tem uma média? E aí ele vai discutindo a tecnologia. Ele vai discutindo as informações que a tecnologia te dá. Então, quando o Google Maps te dá uma determinada situação, já dá o valor certo. O valor sem calcular essas variáveis. E se você vai assumindo essas variáveis, o valor vai mudando. Mas como ele vai mudando? Então, essa é uma proposta de trabalhar, por exemplo, a questão das tecnologias dentro do contexto da EJA, trazendo essa perspectiva de leitura e de escrita de mundo. Pode passar? Outra atividade que a gente propõe, eu trouxe muitas atividades para vocês poderem visualizar propostas de trabalho. Por exemplo, um texto que pode ser feito, que foi um texto até produzido por mim, que ele fala sobre a desigualdade de gênero. E aí é um texto que tem alguns dados, e aí eu trago
problemáticas para os alunos pensarem. O texto fala de desigualdade de gênero, fala que na população, fala que no Brasil a diferença salarial do homem para a mulher, em média, é 79%, fala da quantidade de deputadas que tem no Congresso e como isso é reduzido, e traz uma variação salarial do homem e da mulher nesse quadro de 2012 até 2018. E aí eu peço para os alunos mostrarem para mim, por exemplo, se em 2025 a desigualdade salarial entre homem e mulher vai diminuir ou vai aumentar, né? Como eles podem representar isso em uma forma de modelo matemático, utilizando x, y, né? Como seria graficamente? E se teria uma solução para essa questão da desigualdade salarial? Será que eles conseguiriam apontar alguma coisa que poderia reverter isso? Então, é uma atividade que promove não só uma discussão matemática, mas uma discussão social, de uma questão social, e também possibilidades de como pode, de certa forma, modificar essa situação que esses alunos vivem. Pode passar? E a partir daí, trabalhando com esses textos, a gente pode ver o seguinte: um recurso que auxilia a prática dos educadores que lecionam EJA, porque esse texto traz situações práticas sociais desses educandos, faz uma dialética da reflexão-ação, traz uma proposta de interdisciplinaridade e também uma valorização dos saberes dos educandos. Pode passar? E aí a gente pode trazer a ideia do Paulo Freire, que ele diz o seguinte, que a realidade social objetiva, que ela não existe por acaso, ela é uma produção da ação do homem. E apenas o homem pode mudar essa realidade social, ela não se muda por ela sozinha. Então, o homem ele constrói uma realidade social, mas só ele pode mudar. Só ele pode transformar essa realidade social que ele vive e muitas vezes essa realidade que é opressora. Então, quando você promove uma educação que transforma, você promove um indivíduo que pode mudar a realidade social que ele vive, né? E aí vem que o ato de conhecer é um movimento dialético da ação e da reflexão, aonde o indivíduo, por exemplo, ele pega aquela situação da feira livre, que é uma situação, é uma ação, e aí ele reflete aquela ação e ele faz uma nova ação. Então ele diz assim, gente, por exemplo, o vendedor diz, eu estou vendendo no litro, essa é a minha ação. Poxa, mas se eu vender no quilo, eu vou ganhar mais. Ou então, eu não estou ganhando, eu não estou conseguindo valorizar o meu trabalho. Então ele vai refletir, ele pode mudar a ação dele ou não, né? E aí você tem que, essa dialética do fazer e do saber faz com que o indivíduo ele possa transformar de maneira consciente o mundo que ele está inserido. Pode passar? E ainda o Paulo Freire, ele fala que a emancipação humana, né, é como uma grande conquista política a ser efetivada pela praxis humana na luta de defesa da libertação das pessoas de suas vidas desumanas pela opressão e dominação social. E aí ele fala também que as diferentes formas de opressão e dominação existentes em um mundo, aportado por políticas neoliberais excludentes, não retiram o direito e dever do homem e de mulheres mudarem o mundo, através da rigorosidade da análise da sociedade, com vivências de necessidades materiais subjetivas que contemplam a festa, a celebração, a alegria que vive. Então, Paulo Freire ele sempre traz essa ideia de que só o homem pode transformar o mundo que ele está inserido. Pode ir? E aí eu trago o Eric Goodstein, ele é de Chicago, ele trabalha com matemática e ele trabalha muito com Paulo Freire. E ele traz a ideia de mudar o mundo através da matemática. E ele diz o seguinte, que a importância do ensino da aprendizagem nas dimensões técnicas e políticas da matemática por meio do conceito de ler e escrever o mundo com a matemática. E aí ele diz que ler o mundo significa que os estudantes irão aprender matemática para interpretar a realidade que vivem. E as situações de opressão que eles vivem, seja na escola, no bairro ou na cidade, entre outros.
E escrever o mundo com a matemática significa utilizar essa matemática para modificar essa realidade, mesmo que seja a nível local, né? E aí a gente propõe atividades na perspectiva transformadora e emancipatória que permite, além de analisar situações dos problemas reais propostos, também promove o desenvolvimento de ações transformadoras a partir de situações que possam mudar essas questões relacionadas à desigualdade social, racial, de gênero, econômica ou de outras naturezas. Pode passar? E aí eu trago uma chuva de ideias. Pode ir? Que seria o quê? A gente pensar na importância de se trabalhar com gêneros textuais, não só na aula de língua portuguesa, mas de matemática também. Eu estou puxando aqui a sardinha para o meu lado. Mas na aula de matemática. Promovendo o aluno, ele desenvolver a interpretação, a leitura, a escrita, a apropriação das variáveis que estão ali e que ele possa ver aquela situação a partir desses gêneros. Pode passar? E a matemática e outras práticas e outras áreas, elas estão presentes nas situações do cotidiano do aluno. Então, a matemática, ela não só é abstrata, ela está naquelas situações, seja uma situação de supermercado, seja uma situação de deslocamento, e você tem várias matemáticas ali dentro. Você tem vários conceitos matemáticos que perpassam aquelas situações e que se intercalam. E você faz com que o aluno, ele possa, com que o educando, ele possa não só trazer a matemática que é discutida no contexto da escola, mas ele possa trazer também a matemática que ele desenvolve na sua prática social. Pode passar? E também promove a questão da gente pensar em atividades que trabalhem a interdisciplinaridade. Eu não posso trabalhar somente a matemática, mas eu tenho que trabalhar a matemática trazendo outras questões e outras discussões de outras disciplinas, fazendo essa rede de conexão. Pode ir adiante? E é isso. Então, eu trouxe, não sei como ficou o tempo, se eu fui rápido ou não, né? Aí tá as redes sociais dos grupos que eu faço parte, que tem várias atividades, várias propostas. A gente está agora no momento de produção de vídeos, de cordéis e desses textos, vídeos animados, vídeos curtos, para que a gente possa trabalhar dentro do contexto da escola, da sala de aula, e promovendo também o contato do professor para que ele possa produzir. A ideia não é somente a gente produzir, mas o professor também. Tanto que hoje, mais tarde, eu vou ter uma reunião que a gente quer fazer uma oficina para se trabalhar a construção de cordel, para a partir daí o professor ele poder produzir suas atividades, ele poder produzir os seus textos e até mesmo trabalhar os textos produzidos pelos alunos. Então é isso, muito obrigado, né? Obrigada, professor Johnson, por partilhar conosco seus trabalhos, todo o conhecimento que você tem na área da educação matemática e educação de jovens e adultos, o que nos traz uma discussão muito rica, né, sobre como trabalhar a matemática em turmas de EJA, né, uma perspectiva que é política, que é de leitura de mundo, que supera aquela prática do trabalho com a matemática mais tradicional, né, de quadro e tudo. E, sem dúvida, essa é uma contribuição muito, muito boa, muito importante, muito pertinente para o nosso grupo. E agora eu quero abrir, então, para as perguntas, para os comentários, para as reflexões. Já tem aqui algumas mãos levantadas, deixa eu só ver aqui a ordem. Só um minuto, por favor. Rony, e em seguida Yara. Boa noite a todas e todos. Johnson, prazer em revê-lo. Prazer, Rony. Bom te ver aqui de novo. Espero que te encontrar lá em São Paulo em novembro. Com fé em Deus. São Paulo em novembro? Eu queria que você me explicasse. Eu fiz umas questionamentos aí nas mensagens que eu estou indo buscar meu filho no colégio. Eu queria que você explicasse como é que você
está trabalhando essas questões que você pontuou, você falou, é numa escola ou é o projeto da Secretaria de Educação? Porque você coloca, a gente está fazendo isso, você falou do projeto numa escola, né, lá do Cordel e tal. E depois você começou a falar, não, a gente está fazendo as reuniões e tal, e aí eu fiquei confuso nesse sentido. Isso é, você faz esse projeto dentro da escola que você leciona, dentro da universidade, para trabalhar com os professores, para trabalharem na EJA. E a outra pergunta era, lá quando você fez o trabalho na escola, se todos os professores abraçaram o projeto e não teve resistência. Porque, assim, no Rio de Janeiro, tem uma questão aqui que tem poucos professores especialistas em EJA. Normalmente, eles funcionam mais ou menos assim. Não quero trabalhar diferente, então vou para a EJA que é mais fácil, sabe? Entre aspas, assim, a colocação aqui é assim, vou trabalhar na EJA, que eu engano lá, faço um trabalho mais ou menos e pronto, sabe? Aqui tem umas questões dessas, infelizmente. Aí eu queria saber de você. Um grande abraço. Rony, como é que a gente fez? Inicialmente, a gente tem um grupo do Penja, que é composto por mim, alguns alunos da graduação e alguns professores da escola básica. A gente sentou, pensou nas atividades, né, nas tarefas, na verdade. A gente aplicou em algumas oficinas e depois a gente fez o seguinte, a gente conversou com uma secretaria de 3 cidades, que é a de Vitória da Conquista, de Poções e de Planalto, que são cidades próximas. E aí a gente fez uma formação para os professores que lecionam na EJA. A partir dessa formação, a gente convidou os professores a desenvolverem projetos. E aí algumas escolas entraram em parceria. E aí a gente foi para essas escolas e desenvolvemos o projeto junto com os professores. A gente participou do planejamento, da execução, do desenvolvimento. Algumas fizeram projetos de um mês, algumas fizeram projetos da semana. Então, a gente tem parceria com as escolas. E a gente vai para as escolas e desenvolve junto com os professores. Obrigada, Johnson. Yara. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Johnson. Gerson, né? Johnson, eu queria começar lhe dando parabéns pelo trabalho, né, por toda a sua história. E assim como você, eu tenho também 20 anos na EJA, mas não dei saltos tão significativos quanto o seu. E aí, só para colaborar com o que Rony traz, né, essas questões que são pertinentes também aqui no meu estado, eu falo do Rio Grande do Norte e moro na cidade de Mossoró. Não é nenhuma, é uma questão, mas é muito como você percebeu, como você vem percebendo isso ao longo desse trabalho, porque como é que eu quero, a palavra que eu quero usar, é uma questão, né, assim, muito colocada pelos professores da educação de jovens e adultos, se respaldando, né, tomando como referência o que os alunos solicitam deles, a questão do livro didático, a sequência de conteúdos. E aí eu queria saber, dessa experiência de vocês, como isso apareceu, ou se apareceu de alguma forma, ou se essa dinâmica que vocês conseguiram, que vocês estão conseguindo trazer para esse trabalho, não deixa espaço para essa cobrança. Porque é uma coisa que o próprio programa EJA em Movimento vem discutindo, né? Essa necessidade, entre aspas, que os professores e muitas vezes os alunos também nos cobram de ter um livro de referência, de ter aquela sequência de conteúdos. E quando você apresenta para a gente
esse projeto, que é fantástico e que, para mim, está super completo no sentido de atender essa demanda, me veio a curiosidade de como é que isso foi percebido, se houve se há, né, alguma indagação nesse sentido, nesses grupos que vocês vêm trabalhando até agora. Oi, Yara, obrigado. Olha, com relação à questão do livro didático, aqui a gente não tem livro didático para a EJA. Então, o que a gente tenta, na verdade, e que é uma coisa que assim, a gente está tentando fazer um movimento, é que o professor da rede ele possa produzir o material dele. A gente quer fazer um material da rede. Então, a gente está, na verdade, estimulando os professores a desenvolverem tarefas e ver como está sendo a prática deles, para que essas práticas elas possam, quem sabe, pela secretaria, o ano que vem, transformar em um livro para os professores trabalharem. Porque a gente tem um problema que a gente aqui não recebeu o livro, né? Porque não teve o último PNLD da EJA, e aí os professores eles estão se reunindo e a gente, nessas reuniões, discutem propostas de trabalho. E aí, na nossa ideia também, é tipo assim, não é, por exemplo, a gente tem a sequência de conteúdos, né, para se trabalhar, mas a nossa ideia é trazer um tema e desse tema os conteúdos saírem vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Forem apresentados, eles vão aparecendo e a gente vai discutindo, e a gente vai aprofundando, e a gente vai entrando. Então, a gente está muito nessa proposta de estimular o professor a produzir. Né? Tanto que, por exemplo, tem um professor da rede que ele está fazendo 2 crônicas e ele fez um professor, eu me empolguei, eu quero escrever 2 crônicas para a gente poder trabalhar. Aí eu falei, ótimo, mas a gente vai trabalhar como? Aí ele quer fazer as questões e aí a ideia é que ele aplique para que depois a gente possa juntar essas diversas práticas e construir esse material para o professor poder trabalhar. Porque a gente está com esse problema muito do livro didático, de não ter o livro didático, e trazer essas possibilidades de trabalho para o professor, né? Acho que você levantou a mão para falar alguma coisa. Sim. Perfeito. A minha ideia de trazer esse questionamento foi exatamente uma provocação para a gente abrir essa discussão, porque essa é uma realidade do livro didático. Nós não temos de norte a sul, né? Não existe. E isso já desde 2016, porque eu acho que a última escolha foi em 2014, se eu não estou enganado. E essa, vou até repetir, essa vem sendo uma bandeira, né, que a gente vem levantando para que os professores percebam isso, que esse material pode ser produzido a partir da realidade de cada um. E aí, a minha intenção foi solidificar essa discussão para que a gente possa multiplicar isso nos grupos. Como o programa fica gravado, né, como a reunião fica gravada, e a gente multiplica em outros espaços, então a ideia foi que a gente pudesse exatamente intensificar isso, porque você apresenta aí materiais simples, né, produzidos e construídos pelo grupo, pelos alunos, com a ajuda do professor, e que desemboca num monte de coisa, para que possa ser feita aí para todas as etapas, porque eu também não sei como é a oferta de vocês. Aqui a gente tem oferta em período, a gente tem oferta em bloco de disciplina, mas que você consegue trabalhar com essa realidade, tudo que é possível para essas etapas. Por exemplo, obrigada. O meu desejo agora, que é uma coisa que eu estou pensando, é construir um portal de atividades da EJA, aonde fosse um portal nacional, aonde qualquer professor que desenvolver uma prática, ele vai lá, faz o download e fica lá guardado, ou então ele faz tipo assim, como se fosse uma rede social, tem a página da Yara, e na página da Yara tem todas as tarefas que a Yara produziu, vídeos da Yara. A minha ideia é essa, só que o problema maior é uma coisa que eu estava discutindo até com uma amiga minha, é a questão do financiamento. Porque quando a gente faz um projeto e bota o nome da EJA, a gente não consegue financiamento. Por exemplo, todo esse material que a gente produz não tem financiamento nenhum.
é um colaborando com o outro, é o cordelista fazendo o trabalho dele, ele é um poeta, ele precisa, né? Eu contrato ele. E muitas vezes o que acontece é isso, é que a gente não consegue ter um financiamento. Eu tentei um financiamento para a EJA aqui na universidade e não foi aceito. E na hora justificativa era muito essas questões, porque ainda tem essa demanda, essa questão da educação de jovens e adultos, e ainda mais nesse governo atual, que a EJA perdeu completamente o espaço, né? Então, a minha ideia, e eu já disse, tipo assim, eu tenho vários sonhos quando eu saí da escola da EJA, né, para a universidade. O primeiro era o programa. No dia que eu fundei o programa, eu chorei tanto, porque eu falei, gente, eu consegui, porque é uma coisa que eu sou apaixonado, a educação de jovens e adultos. E agora é o portal. Eu quero muito, por isso que uma das coisas desse evento é isso, é a gente juntar as pessoas que pesquisam EJA com matemática, para a gente fazer um grupo, um GT na SBEM nacional de matemática, para a gente se unir, né, e começar a criar essa rede. Porque, por exemplo, para você ter ideia, quando eu fui fazer meu doutorado, eu tentei 4 instituições. Ninguém queria trabalhar com EJA. O seu projeto é bom, mas é EJA. O seu projeto é bom. E eu fui, e foi na EJA. E hoje eu só oriento EJA aqui. Então, a minha ideia no futuro é construir esse portal onde todos os professores, eu possa lá ter minha página com minhas tarefas, a Fernanda, né, a Yara, o Felipe, e a gente fazer essa grande rede de troca com vídeo, com um monte de coisa. Porque, como você falou, a gente não tem o material e a gente fica muito preso ao material que o Estado dá, o que o Estado não dá, o que o governo dá, o que o governo não dá. E aí, com esse portal, a gente vai construir. Mas a gente vai tentando, né? Uma hora a gente consegue e é isso. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que vocês estão falando, né? Que fica muito presente na fala de Johnson, no comentário de Yara, nas colocações de Elisângela aqui no grupo, a importância do professor, da professora da educação de jovens e adultos se perceber como produtor de conhecimento, como produtor do material didático que ele e os seus alunos e suas alunas precisam, né? Então, Elisângela colocou aqui que tem o lado positivo de não ter o PNL da EJA, né? E aí a gente trabalhando mesmo nessas brechas, com essas táticas, mas que aparece assim para mim muito forte na fala de vocês, esse entendimento deste professor, desse docente da educação de jovens e adultos como produtor de conhecimento, como produtor de material didático pertinente, que vai muito além de um livro, né, que foi produzido para ser distribuído em escala nacional ou regional, né, mas esse professor, essa professora pode produzir algo que dialoga a partir da realidade dos seus próprios alunos, né, que vai ser significativo para esses alunos e para essas alunas. Então, esses docentes que são autores, que são criativos, que são produtores de conhecimentos, de saberes, isso para mim fica muito marcado assim, na fala do professor Johnson e nas contribuições dos colegas, né, das colegas Yara e Elisângela. E eu tenho uma pergunta, Johnson, que né, então, faço voz com as colegas de grupo, dando os parabéns pela maneira como você vem trabalhando e se dedicando e desenvolvendo pesquisas e trabalhos no campo, né? A aula de matemática a partir desses textos todos e desses diferentes gêneros textuais, cordéis, contos, histórias em quadrinhos, né? E a minha pergunta é como é que... Queria que você falasse um pouco mais sobre a escolha dos gêneros. Agora vai ser história em quadrinhos, agora vai ser cordel, né? Agora é contos, né? Considerando mesmo esse diálogo docência e os estudantes da EJA, né? E como é que tem sido a recepção desses estudantes da EJA com este tipo de aula, com este formato de aula, que é uma aula diferente, né? E aí, uma outra pergunta que eu tenho, que é a última, é só que você falou um pouco sobre o trabalho com vídeos,
nas turmas de EJA, né? Então, se você pudesse falar só um pouquinho mais sobre esse trabalho com vídeos em turmas de educação de jovens e adultos. Obrigada. Pronto, vamos lá. Então, primeiro sobre a questão de quando é conto. Na verdade, assim, no projeto que a gente tem, eu tenho 10 bolsistas. E aí esses bolsistas, eles pensam, eles dizem assim, olha, Johnson, eu estou pensando... Por exemplo, eu tenho um aluno que é cordelista, e aí ele sempre trabalha com cordel. Tem uma aluna que ela adora escrever contos. Então, eles vão produzindo os paralelos. E aí ele, ó, Johnson, só que as temáticas são temáticas que a gente vive. Então, por exemplo, eu cheguei essa semana na universidade e falei assim, gente, eu fui na Feira Livre e eu fui comprar ovo de galinha. Tem o ovo de granja, tem o ovo de não granja, os valores são diferentes, os ovos são diferentes de tamanho. Aí a aluna fez assim, professor, a gente podia fazer um texto sobre ovo, já pensou? O senhor leu aquele texto da Clarice Lispector, do ovo? Eu falei, lembro-me daquele... A gente podia criar um texto sobre ovo, né? E a gente começou a discutir sobre isso. E aí, sobre essa questão. Então, geralmente sai das nossas conversas, ou até mesmo, por exemplo, agora a gente está produzindo um texto sobre compra de carro. Porque essa conversa de compra de carro, a gente viu um aluno da EJA conversando com a gente. Ele fez assim, professor, o senhor que é de matemática, é mais vantajoso pegar um consórcio ou comprar isso? Porque eu estou querendo trocar meu carro e não sei o quê. Aí eu peguei a ideia, fiz, olha, a gente podia pegar isso e fazer um texto. Então, são questões que a gente vai pegando com o cotidiano da gente, né? A outra pergunta foi sobre, que eu já me perdi aqui na pergunta. A receptividade dos estudantes. A receptividade é muito legal porque os alunos, eles leem o texto, eles querem seus personagens, eles querem ler, e aí tem alguns alunos que dizem assim, olha, esse personagem é igual fulano de tal, da sala. Então, você vê um envolvimento maior. E o legal é que, por exemplo, na questão do cordel, eles têm muito essa questão do cordel por causa do Braulio Bessa, e lá do encontro, que não é mais da Fátima Bernardes, e eles dizem assim, professor, olha, cordel é aquele que o autor faz, né? E com as redes sociais, eles começam a seguir. Olha, eu sigo um cordelista. E aí é muito legal por causa dessa questão, dessa receptividade, dessa questão mesmo deles se sentirem no texto. E os vídeos, eu só vou ver um vídeo aqui, aquele vídeo que eu te mandei, tá no teu celular? O do Cordel da Feira Livre, porque meu celular descarregou. A gente está começando a criar uns vídeos sobre os textos. Eu vou mostrar aqui na câmera para vocês verem, porque eu não consigo abrir aqui, porque é um vídeo que, assim, vocês estão vendo de primeira mão, ninguém viu o vídeo, que é um vídeo cordelizado, né, vamos dizer assim, da briga da Feira Livre, que eu falei, não, eu quero fazer para o aluno da educação, para o educando da educação de jovens e adultos, ele não lê só a história, mas ele também vê a história ali sendo produzida. E aí um aluno meu fez, professor, bora fazer um vídeo? Eu falei, bora. O vídeo é esse aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Pode. Baixa só um pouquinho. Ah, sim, tá bom. Espera aí que vai iluminar aí. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Tá ótima o posicionamento da câmera. Estava visitando o meu querido sertão. Numa feira sertaneja, eu vi uma grande confusão. Mulher e homem brigavam bem naquela ocasião. Josefa mais seu João começou uma porfia. Bem ali numa barraca, era o começo do dia e quem passava ali perto escutava a baixaria. Dona Josefa dizia, eu quero comprar feijão. Em seguida, quem falava era o vendedor João. Pois como a senhora quer, aqui eu não vendo não. A senhora já chegou, aqui foi por estilo. Já está ficando velha, vai procurar um asilo. Só vendo feijão de litro. Ela disse, eu quero aquilo. Pois eu já não quero ouvi-lo, Dona Josefa falou. O litro está bem mais caro, pagar mais caro, eu não vou. No mesmo instante, o João, ali explicar, começou. O vendedor explicou para Josefa com estilo. Dona Zefa, veja bem, não tem isso nem aquilo. No litro vai mais feijão, vai bem mais do que no quilo. Lhe digo, não quero ouvi-lo. Tem erro, vejo os sinais. Pois Josefa continua a falar ainda mais. A diferença do quilo para o litro são R$2. Seu João disse, é demais, assim não tem condição. Zefa, no quilo vai menos, e preste bem atenção. A senhora leva um litro, que vai levar mais feijão. A Josefa disse, não, o senhor é bem ligeiro. Eu não vou acreditar.
No teu plano traiçoeiro, você quer vender de litro para ganhar mais dinheiro. Vou sair daqui ligeiro, dona Josefa falou. Fica aí com o teu feijão, pois embora agora eu vou. Seu João não falou nada, no momento se calou. Dona Zefa se mandou e seu caminho seguiu. Sem feijão, sem paciência, da compra então desistiu. João falou, explicou, mas Zefa não lhe ouviu. O povo dali saiu, acabou a confusão. Ficou somente a barraca, cereais e seu João. Ninguém sabe se Josefa conseguiu comprar feijão. Aí vem o final do vídeo, né? Que bota quem é a voz. Então, a ideia, né? Ai, obrigado, Jason. Era fazer um vídeo para o aluno poder visualizar aquela história. E aí a gente pegou a ideia do Cordel Encantado. E aí um aluno meu que é de cinema, bolsista, fez: Johnson, eu quero fazer, então bora. E aí ele começou a trabalhar, e aí ele foi fazendo, ainda está em preparo de final ali, e a ideia é, como eu tinha falado para a Yara, que, por exemplo, a gente tenha um portal que tenha o cordel, o vídeo e algum material. E aí o professor ele vai ver o que é melhor para ele. Porque muitas vezes a gente tem alguns educandos da EJA que têm a dificuldade na leitura. Então, ele vendo o vídeo, ele vai dizer: olha, sabe? Então, é uma coisa que a gente está tentando agora criar voltado para EJA. Então, assim, esse vídeo, ele pode ser trabalhado nas séries iniciais, no ensino fundamental, mas o meu foco é a EJA, a linguagem que eu uso é voltada para a EJA, então é a produção de material. E aí também foi um pedido de uma das professoras, ela fez: Johnson, se tivesse um vídeo, ia chamar a atenção do aluno, ele ia ver o vídeo, ele ia discutir, porque eu tenho uma turma muito mais jovem do que adulto, e eles gostam dessa questão de vídeo rápido. Eu falei: então vamos começar a pensar nisso. E aí a gente está começando a trabalhar com essa questão de produção de vídeos, com situações, com histórias, para que o aluno ele possa ver e, a partir daí, o professor ele possa explorar várias questões. Excelente, professor Johnson. Como o colega colocou aqui, fantástico, né? Incrível a produção. Tem uma pergunta aqui no chat, que é da professora Leila. Eu acho que ela está querendo saber se o trabalho que você vem desenvolvendo é com estudantes dos anos iniciais ou finais da EJA, mas é do ensino médio, não é? Não, a gente trabalha com uma EJA. Então, a gente, por exemplo, essa história do cordel, você pode trabalhar em qualquer, vamos dizer assim, anos. Sim, em qualquer segmento. O professor ele vai dar profundidade. Então, por exemplo, eu estou com algumas escolas municipais e estaduais, que é do ensino fundamental e do ensino médio, e a gente está começando a ver como pode trabalhar isso. Uma das escolas é uma escola que tem uma turma no presídio, e a gente também está indo trabalhar lá com essa questão de leitura e de escrita. Então, a gente, na verdade, quer desenvolver uma atividade que qualquer professor possa utilizar. Ele só vai, tipo assim, puxar para o que ele quer trabalhar. Então, é uma atividade, uma tarefa mais aberta, vamos dizer assim. Certo. Mais alguma pergunta ou comentário? Eu não estou vendo ninguém com a mão levantada. Nada mais no chat. Então, os colegas estão colocando aqui perfeito. Alguns agradecendo. Leida. Desculpa, porque eu perdi boa parte, que eu estava no carro, perdi a internet. Aí eu fiquei um pouco sem saber, mas um pedacinho que eu peguei, eu achei muito legal, Gerson. Por que eu fiz essa pergunta, eu queria esclarecer? Porque usei a expressão, na minha rede aqui, se depende do lugar, tem nomenclaturas diferentes, né? Então, quando eu vejo que a gente trabalha com os anos iniciais, onde você tem um professor e você trabalha, esse professor pode trabalhar com as áreas integradas, é tranquilo você trabalhar dessa maneira. Mas quando né, a gente está no espaço da EJA, que ainda é reproduzido, pelo menos as que eu conheço por aqui, boa parte, ainda é reproduzido o ensino regular na EJA, o ensino regular noturno na EJA, essa coisa de ter as disciplinas, acaba que às vezes um professor, por isso que eu perguntei que se nesse teu caso, o professor de matemática, às vezes ele vai fazer todo esse trabalho que ele vai
está muito além da disciplina, no caso aí da matemática, vai estar muito além da matemática, onde ele vai integrar as várias disciplinas só na disciplina dele. Mas quando a gente pensa num planejamento do curso, ou um planejamento anual, tentar buscar esses professores para fazer um planejamento integrado para poder desenvolver esse tipo de atividade, aí torna-se mais difícil. Tanto com a EJA, que acaba que muitos desses professores não são específicos da EJA e acabam completando as suas cargas horárias no espaço da EJA, e aí a questão de planejamento. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque quando a gente atua, eu trabalho mais ou menos nessa perspectiva. E quando eu vivo sofrida, só que agora eu estou com crianças, né? Porque quando você trabalha com a área integrada, você corta tantos caminhos, porque você consegue, a partir de um tema gerador, você consegue trabalhar com todas as disciplinas, trazendo conteúdos e abrindo mais. Mas quando a gente tem essa coisa fracionada, e agora eu estou dividindo, porque a minha carga horária ficou reduzida, e aí você tem que dividir isso com um colega, quando não se tem esse mesmo entendimento de paradigma, enfim, de tudo. Aí é muito mais complicado, mas adorei, foi muito legal. Obrigado, Leila. Elisângela? Elisângela. Oi, boa noite a todas e todos. John, só agradecer aqui a partilha do seu trabalho, que é riquíssimo, né? Acho que vai ser um ambiente, aí, o portal que você fala, assim, muito promissor para a EJA, né? E uma questão que você traz, dialogo até um pouco com a minha pesquisa de mestrado, é a questão do trabalho com o tema gerador, né? Quando você fala do portal, que você pretende, acho que vai focar mais em matemática, né? Mas eu acho importante, como você trouxe na sua apresentação, ter esse diálogo com as outras áreas, né? Como sugestão mesmo, né? O foco pode ser maior na matemática, mas acho que um campo de ideias ali, quando a gente faz aquele planejamento, que acho que é uma das riquezas do trabalho que você traz, é esse tempo de planejamento na educação de jovens e adultos, né? Não ser aquele lugar, como os colegas estavam falando, né? De eu complementar minha carga horária. E aí é uma questão de política mesmo, né? Política pública dos municípios, das redes estaduais estarem pensando nisso e visibilizando esse lugar de pessoas que tiveram o direito à educação interditado ao longo da vida. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, tá? E só queria deixar registrado, assim, acho que vai contribuir bastante para a educação, o portal, e se for possível, ter uma caixinha de diálogo com as outras áreas, que não precisa ampliar o planejamento, né? Mas se tiver algumas ideias ali para estar pensando coletivamente, né? Porque os sujeitos daí já vêm, a maioria, né, vem de uma trajetória de trabalho diurno, né? Uhum. Então, quando a gente foca numa temática, para eles ficou mais fácil, né? Aí eu vou abordando aquela temática em diversas áreas, fica mais fácil do que abrir gavetinhas e cada um falar de um tema. Mas vamos pensar, Elisângela, quem sabe, né? A gente está na verdade, a gente já tem a boneca do portal, vamos dizer assim, que na verdade eu quero, porque assim, eu queria que fosse vinculado ao site da universidade, porque aí teria a justificativa de eu pedir futuros recursos, né? Mas eu estou pensando em fazer até um que não seja vinculado, mas a gente já tem a estrutura das abas, né? E teve uma das alunas que fez assim, a gente podia botar umas abas sobre as áreas de conhecimento. E aí cada aba poderia ser aberta, e aí o professor ele poderia ali fazer, assim, não um diálogo, mas ele poderia colocar o que ele foi desenvolvendo, né? E fazer essa rede, né? Mas vamos ver aí, né? Vamos ver. Bora, deixa eu terminar os vídeos, a gente vai devagar. Um passo de cada vez, né? Então, quero só mais uma vez agradecer ao professor Johnson, agradecer a todos e todas que ficaram conosco, né, até esse momento, compartilhando suas reflexões, suas dúvidas. E essa gravação vai ser em breve disponibilizada no canal do YouTube do projeto EJA em Movimento
e vocês poderão ter acesso novamente à fala, à partilha do professor Johnson. Então, em nome do professor Alessandro, e de toda a equipe do Projeto EJA em Movimento, eu agradeço ao professor Johnson por esta tarde, noite, né, riquíssima, profunda e muito importante para as nossas reflexões e práticas no campo da educação de jovens e adultos. Obrigada, professor. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui conversando sobre EJA com parceiros, e quem quiser só é chamar lá nas redes sociais, se eu até colocar aqui meu e-mail, e aí a gente pode, quem sabe, fazer uma rede, né? E espero todos, todas e todos lá no evento que vai ter na USP, né? Que o Júlio, junto comigo e outros professores, estamos tentando organizar para poder fazer esse grupo, né? De educação matemática com jovens e adultos. Então, muito obrigado e boa noite para todos e todas. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Elisângela. Adorei que vocês participaram hoje. Foi ótimo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Leila. Tchau, Yara.